Mateus 12:43 diz assim: e quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E voltando, acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Pai, aqui está a tua palavra, continua falando conosco neste dia. Ministra, Senhor, a cada vida, a cada coração, Senhor. Abre o nosso entendimento e que o poder da tua palavra, Senhor, venha sobre nossas vidas nesta manhã. Que teu Espírito venha operar em nós, Senhor, tanto o teu querer quanto o efetuar. Que haja a tua manifestação neste lugar. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Toma assento, queridos. Aleluia. Jesus está trazendo esta palavra dentro de um contexto histórico e também profético. Ele vai fazer uma analogia sobre uma dinâmica, vamos dizer assim, espiritual. Ele pega um espírito imundo, um demônio, e ele vai dizer que quando ele sai do homem, diga comigo, sai. O demônio aqui é como se ele não fosse expulso, é que ele saiu, ele resolveu sair. Ele sai do homem e ele percorre os espaços áridos, os lugares áridos, em busca de repouso. E ele não encontra repouso. E aí ele resolve voltar para casa. E ele encontra a casa. Ele resolve voltar para casa. E voltarei para a minha casa, de onde saí. Ou seja, o texto dá uma ideia de que ele saiu porque quis. Não houve aqui uma expulsão. Senão, ele diz: eu vou voltar. E ele volta. Tanto que ele volta e encontra a casa, diga comigo, desocupada, varrida e adornada. Diga comigo, limpa, arrumada, mas vazia. Diga de novo, limpa, arrumada, porém vazia. Estava vazia a casa. A casa estava vazia. Então ele vai e se empolga. E ele, quando ele retorna, ele volta com 7 espíritos piores do que ele. Entrando, habitam ali. E são os últimos atos, diga agora, desse homem, não é do homem, piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Vamos para o contexto? Vamos explicar o que Jesus está falando aqui. Jesus está aqui alertando os judeus acerca do que estava para acontecer na vida do povo de Israel. Jesus não estava aqui, a priori, falando apenas de indivíduos, mas de toda uma geração de pessoas. Após contemporâneos, o povo que, vamos dizer assim, ouvia a sua pregação e via o que ele estava fazendo. E Jesus estava dizendo assim: vocês precisam mudar. Vocês precisam mudar de vida. Mas em que Jesus estava falando? Por que Jesus estava dizendo que aqueles judeus, aqueles fariseus precisavam mudar de vida? Vamos para a história. Alguns anos anteriores, houve várias tentativas de se proceder a um reavivamento ou uma renovação no judaísmo. Para você ter uma ideia, 200 anos antes,
da época de Jesus, existia um grande reavivamento depois de um governo pagão do rei Antíoco Epifânio, que transformou o templo de Jerusalém em um santuário pagão. A história diz que Judas Macabeu e seus associados expulsaram os sírios, juntamente com Epifânio, purificaram o templo e estabeleceram uma nova casa real que durou 100 anos. Durante 100 anos, o povo judeu foi governado por reis sacerdotes. O sumo sacerdote era rei também. E isso permaneceu durante 100 anos. Eles foram lá, fizeram tudo, reformaram tudo. Mas o problema aqui é que isso não resolveu os problemas de Israel. Israel continuou pecando. O Israel continuou fazendo concessões. Após pelo menos 2 grupos tentarem fazer suas próprias reformas, arriscando-se a ir ao cerne do problema. Primeiro foram os fariseus. Os fariseus começaram como um grupo de pressão que tentava fazer o povo observar a Torá de forma mais acurada e completa, com vistas a libertar Israel em seu interior e em seu exterior, de todo tipo de paganismo. Depois vieram os essênios. Era uma seita ainda mais rigorosa, que vivia de acordo com as próprias regras ainda mais severas. Depois dos anos anteriores ao nascimento de Jesus e durante sua infância, Herodes e sua família, e Herodes não era judeu, reconstruíram o templo, tornando um dos prédios mais bonitos do mundo naquela época. A partir daí, muitos acreditavam que Jeová, que Yahvé, o Deus de Israel, havia abandonado o templo muito tempo atrás, mas que agora talvez ele retornasse. Irmãos, o que eu quero que você entenda aqui é do que Jesus estava falando na época, para aquele povo ali. O que é que Jesus estava falando quando falou dessa analogia do espírito maligno? A revolução dos Macabeus limpou e arrumou a casa. Fez o que podiam de melhor. Os judeus, através dos fariseus, implantaram programas devocionais. Implantaram programas de ensino da Bíblia. Veio Herodes, reformou o templo, mas a casa permanecia vazia e sem Deus. O que Jesus está falando aqui é da impossibilidade da autorreforma ser duradoura. É da impossibilidade das pessoas tentarem mudar por si mesmas, sem a presença de Deus. É da impossibilidade de pessoas tentarem se autolimpar, se autoarrumar, sem que Deus se torne o habitante da casa, o residente da sua casa, aquele que mora dentro de você. O alerta de Jesus era sobre o perigo da nova possessão. A casa precisava de um novo habitante, e a menos que isso ocorresse, os demônios voltariam, e foi o que aconteceu. Jesus disse: vocês precisam abrir os seus corações e dar lugar a Deus, porque senão esses demônios que vocês expulsaram, eles vão voltar e vai ser pior do que isso. E sabe o que ocorreu? Jesus falou isso mais ou menos no ano 37, 38. No ano 70, Jerusalém foi invadida, o templo foi destruído, milhares de judeus morreram de fome dentro da cidade, porque a cidade foi sitiada por muito tempo. Judeus que mataram seus filhos para comer, porque não tinham o que comer. Eles não acreditaram no que Jesus estava falando, mas a profecia se cumpriu cabalmente. Os demônios vieram, os demônios voltaram, e o estado foi muito pior. O templo maravilhoso de Herodes foi destruído.
Tudo se arruinou, o povo foi expulso da cidade, foi um grande êxodo, os judeus se espalharam pelo mundo. Por quê? Não adianta arrumar a vida, irmão. Não adianta colocar tudo em ordem. Não adianta deixar tudo bonitinho e você não convidar Deus para estar no meio dela. Deus tem que habitar dentro de nós. Deus não tem que visitar você. Nós estamos nessa geração. Jesus estava falando para esta geração. E o texto que antecede esse texto aí, eu vou seguir aqui, senão eu vou me perder, né? O texto que antecede esse texto que nós lemos, Jesus estava falando sobre 2 exemplos. Porque o povo estava pedindo um sinal. Nos dê um sinal. E Jesus disse assim: olha, os ninivitas se arrependeram com a pregação de Jonas. Mas está aqui quem é maior do que Jonas. O que Jesus estava querendo falar? Sabe por quê? Porque Jesus sabia quem eram os ninivitas. Irmãos, os ninivitas eram um povo soberbo. Os ninivitas eram um povo miserável. Os ninivitas eram um povo arrogante. Eles se achavam acima de qualquer pessoa na face da terra. E mesmo assim, ao ouvir a palavra de arrependimento saído da boca de um profeta que não queria pregar, aleluia, eles se arrependeram, se vestiram de saco, jogaram cinza sobre a sua cabeça e eles presenciaram a graça de Deus sobre a vida deles. A rainha de Sabá era uma mulher, aleluia, poderosa, celebrada, e mesmo assim ela investe muito dinheiro. Ela investe muito dinheiro para sair do seu reino e ir até Jerusalém para ouvir um rei sábio chamado Salomão. Nós estamos falando aqui de pessoas que estavam dispostas a fazer sacrifícios para ouvir a palavra, para abraçar a palavra, de pessoas que valorizaram a palavra quando esta palavra chegou aos seus corações. Então Jesus está dizendo: essa geração não será dado outro sinal, senão o sinal de Jonas, senão o sinal da rainha de Sabá. Ei, meu Deus! E nós não estamos vivenciando isso, irmão. Pessoas que ficam escolhendo pregação, escolhendo igreja, escolhendo isso. Não está bom, não achei legal. Por quê? Porque são pessoas como a geração do tempo de Jesus. Eles querem sinais, eles querem que as coisas sejam do jeito dele. E Jesus está dizendo: ei, cuidado, porque esses demônios vão voltar. Cuidado, porque o seu caso, o seu estado pode ficar pior. Preste atenção. A gente precisa entender que o dia de hoje o problema não está nos pregadores. Nós temos bons pregadores. O problema está no coração daqueles que ouvem a palavra. Não importa quem está pregando, a mensagem é maior do que o mensageiro, irmão. Quem está me entendendo aqui? Eu vou passar, mas aquilo que eu preguei não vai passar, a mensagem não passa. Outro dia eu encontrei um irmão, aleluia, um irmão em Cristo, que ele disse assim: pastor, eu me lembro até hoje daquela sua pregação. O senhor ainda nem era pastor, nem evangelista, e ele tocou no assunto, aquilo marcou a minha vida, aleluia. Eu passei, eu mudei, aleluia, mas a mensagem permanece a mesma, poderosa. Quando ela sai do trono, ela permanece a mesma. Aleluia. Então Jesus estava alertando esses homens que eles não poderiam rejeitar a mensagem dele, que eles tinham que ter cuidado em rejeitar a mensagem dele, porque rejeitar Cristo é permanecer com a casa vazia. Cristo, irmãos, ele veio para habitar em nós por meio de sua palavra e do seu Espírito. Então deixa eu te falar. Às vezes a gente vê pessoas que
estão cheios de problemas. E de repente eles vão para o psicólogo, eles buscam uma melhora na vida. E de repente a vida deles começa a melhorar. Alguns vêm até a igreja, ouvem as pregações, levantam a mão, se batizam. E a coisa parece que está dando certo. Mas chega uma hora que parece que a coisa trava. Parece que a coisa não avança. E você fica perguntando, e tem muitos que começam a voltar, a retroceder. E você pergunta, meu Deus, o que houve com fulano de tal? Sabe foi o que houve? É que ele arrumou a casa, ele limpou a casa, mas ele deixou a casa vazia. Ele não convidou Deus para morar dentro dele. Ele não convidou o Espírito Santo para ser morada dele, no coração dele. E a gente vai ver essas pessoas, e aí sai de uma igreja e vai para outra, e busca isso, e sai, e busca, e eles não conseguem paz. É como o Espírito, eles não conseguem, eles ficam o tempo todo indo em um lugar, indo em outro. Por quê? Porque está vazio. Está vazio, e enquanto estiver vazio, não adianta ter dinheiro, não adianta ter poder, não adianta ter influência, não adianta ter status, não adianta ter uma casa grande, um bom carro. Enquanto estiver vazio, haverá uma inquietação na sua alma, algo que só poderá ser sanado, aleluia, com a presença, aleluia, do amado, maravilhoso Espírito Santo de Deus. Aleluia. Jesus revela no texto que a casa é um homem. Diga comigo, a casa é uma pessoa. Ele disse assim, este homem, né, se tornará. Então, talvez o homem tenha colocado isso, feito isso. Colocado a vida dele em ordem. Fez uma reforma pessoal. Mas cuidado com a autorreforma. A autorreforma, ela não tem sustentabilidade ao longo do tempo. Você tenta melhorar por si só, você se esforça, irmão, mas chega uma hora que a coisa para. E na maioria das vezes retroage ou retrocede. Talvez ele tenha abandonado um vício ou dois vícios, né? Contudo, não há salvação nisto. Porque um vácuo permanece em sua alma, e ao passo que a natureza abomina vazios, este demônio os aprecia. Deixa eu te falar, existem pessoas que são atormentadas, existem pessoas que são dependentes químicos, ou que têm problemas, vamos dizer assim, que são, esqueci agora a palavra, crônicos, né? A palavra é essa, problemas crônicos em algumas áreas da vida. E que isso, o inimigo vai estar sempre envolvido nisso, através da opressão. Mas às vezes isso se torna até mesmo uma possessão, quando o caso se torna muito mais crítico ainda. Então Jesus está dizendo que, entenda, que todo problema tem fonte no mal. O mal é a fonte de todo o problema. Sempre os demônios estarão envolvidos, ou por meio da opressão, enviando setas, né? Dardos malignos, como o próprio Paulo vai revelar aos Efésios, ou por meio da própria possessão, onde o demônio agora faz daquela pessoa uma casa, uma habitação. E como se livra disso? Entenda aqui que a Bíblia vai dizer que o demônio saiu, não foi ninguém que expulsou ele. Ele disse assim, eu vou aqui, vou sair, depois eu volto. Deixa eu te falar, um testemunho que eu tenho no meu ministério. Em uma das igrejas que eu pastoreei, tinha uma mulher que ela só chegava na igreja bêbada, mas muito bêbada, embriagada, caindo mesmo pelos, sabe, tropeçando, caindo, mas ela não deixava de ir para o culto. Era impressionante. Domingo de noite ela aparecia lá. E por um bom tempo eu ficava, meu Deus, que essa mulher bêbada aqui, ela vem para o culto e aquela coisa. E toda vez que a gente chamava ela, chamava as pessoas na frente, ela vinha, ela ficava endemoniada, caía.
A gente expulsava o espírito maligno. Depois ela ia embora, bêbada. Né? E ela voltava e depois no outro dia a mesma coisa, e na outra semana. E isso se repetiu por algumas vezes. Até num dia que a gente começou a fazer culto nos lares. E é isso que eu digo uma coisa a você sobre a questão das casas de paz e do culto nos lares. O quão poderoso isso é. Aí em um dos cultos nos lares, um dos líderes chegou para mim: pastor, o senhor precisa ir na casa de fulano e tal. Eu disse que foi. Ela contou a história, que ela estava querendo tirar a vida e tal, aquela coisa toda. E aí quando eu cheguei naquela casa, ela ficou endemoniada como nunca antes. Um espírito agora não era um espírito qualquer, mas era um espírito violento. E nós, em nome de Jesus, repreendemos o espírito. Ele saiu. E eu sentei pela primeira vez para conversar com ela. E eu fiquei sabendo da história dela. E a história dela era o seguinte: ela teve 2 filhos. E esses 2 filhos se envolveram com as drogas. E eles ficaram numa dependência tamanha, ao ponto de expulsarem a mãe de casa. Expulsaram a mãe da própria casa por causa das drogas. E quando eles fizeram isso, depois que eles fizeram isso, a polícia matou os 2. E a mãe carregava a culpa, porque o diabo dizia para ela que os filhos dela tinham morrido por causa dela. Até um dia que eu abri o texto, quando Paulo diz que o primeiro mandamento com promessa é: honra ao teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias sobre a face da terra. E quando eu cheguei para aquela mulher e disse que o que havia acontecido, na verdade, foi porque eles não tinham honrado a ela, nunca mais aquela mulher chegou na igreja embriagada. Nunca mais o demônio se apossou daquela mulher, porque a palavra entrou. Mas não apenas entrou, a palavra entrou e permaneceu. A palavra se tornou, aquela casa agora se tornou a habitação da palavra de Deus. E aquela mulher com aquela promessa, aquele versículo, um único versículo, restaurou a vida daquela mulher. Quando eu saí da igreja, foi uma que veio me abraçar chorando, agradecida pelo que Deus tinha feito. Agora ela já estava com a neta já estava frequentando a igreja juntamente com ela. Então eu quero que você entenda que às vezes existem pessoas que chegam na igreja, às vezes existem pessoas que procuram Deus só apenas para que Deus resolva os problemas dela, que Deus resolva a situação no casamento, a situação financeira, ou um problema de saúde. Essas pessoas são aquelas que chegam e querem que Deus arrume a casa, que Deus tire a bagunça que eles fizeram. E isso é um perigo muito grande. E é aqui onde mora o perigo. Porque às vezes essa pessoa ela vem, ela experimenta, mas ela não permanece. Ela não permite que Deus entre. E esse é o problema da autorreforma. Esse é o perigo da reforma meramente externa. Irmãos, houve pessoas que por certo tempo pareciam estar sob a influência assim de uma fé poderosa. Eu já vi isso. Eu tenho 30 e poucos, vou fazer 33 anos de evangelho. Mudaram de vida, puseram de lado suas coisas ruins, adotaram muitas coisas boas. No entanto, pararam nesse ponto e não avançaram mais. E pouco a pouco foram perdendo completamente seu cristianismo. É isso que Jesus está falando. O espírito maligno voltou, encontrou a casa vazia, varrida, adornada, e agora essas pessoas são piores do que jamais foram. Irmão, não queira. Jesus, é interessante que Apocalipse vai dizer que Deus vai vomitar os mornos. Os mornos serão vomitados. Aquelas pessoas que ficam ali, tendo um relacionamento, sabe? Não é uma coisa inteira, não é uma coisa plena.
Mas é fazer Deus de realizador de milagres. E Jesus alertou o povo, dizendo assim: isso vai dar ruim para vocês. Ou vocês se arrependem de verdade, ou a coisa vai ficar pior. Não adianta auto-reformar. Não adianta dizer assim: eu vou melhorar. Aí vai num coach, o coach dá uma orientação, as coisas dão uma melhorada, aí vai não sei o que lá, aí vai no psicólogo, aí e melhora, emagrece e tal, e a coisa parece que está indo bem, daqui a pouco a coisa trava. Porque não existe, irmãos, plenitude de vida sem a presença do Espírito de Deus na vida dessa pessoa. Isso é um engano, isso é uma ilusão. E é por isso que você vai ver o surgimento de muitas igrejas, de muitos lugares onde se pregam essas soluções imediatas. Quem está me entendendo aqui? Não, vem aqui, é como se fosse uma troca. Não é preciso um relacionamento, só é necessário apenas um ato, um sacrifício, uma grande oferta. Mas isso funciona, mas não com tudo. O problema é que a gente precisa entender que esses atos, eles resolvem um problema, naquele tempo, naquela hora, naquele momento. Só que você tem uma vida toda para viver, meu irmão. Não é aquele único problema que você tem. Ou aí o que é que acontece? Ou você se torna dependente, um viciado nessas coisas, e se torna aí dependente, e as pessoas que estão acima disso se apoderam da sua alma. E você começa a viver com base naquilo que ele diz, e não mais no que aquilo que a Bíblia diz. Porque você quer a solução. Você quer a resolução do problema agora. Você quer o anjo descer. Irmãos, a Bíblia diz que no tempo de Elias tinha muitas viúvas. E Deus só mandou Elias a uma única viúva. Por quê? Deus poderia resolver o problema de todo mundo? Poderia. Mas Deus queria que o povo tivesse relacionamento com Ele. Porque quando Deus tem relacionamento, ou quando nós temos relacionamento com Deus, Deus não precisa enviar profeta. Profeta existe para nos alinhar ao caminho de Deus, para nos alertar dos desvios. É para isso que os profetas existiram. Os profetas da Bíblia, 90% deles foram profetas de denúncia e não profetas de previsão. 90% dos profetas foram levantados para denunciar o desvio, para corrigir rota, para corrigir conduta. Agora, se nós simplesmente, como igreja, resolvermos, aleluia, abraçar a vida com Deus, abraçar um relacionamento com Deus, aí, irmãos, Deus não precisará levantar profetas o tempo todo. Então entenda, há uma verdadeira insurreição em nossos dias de infidelidade, uma inclinação a doutrinas falsas, como nunca se viu até hoje. Essa loucura aí, né? As pessoas podem ser bem-sucedidas, irmãos. As pessoas podem ser atraentes, ricas, possuem todos os bens que o mundo oferece, mas se não tiverem Cristo, sua alma será atormentada. Essa é a palavra. Pela sensação de vazio e inquietude. A maioria das pessoas passa toda a vida nesse estado de desassossego. É um estado contínuo de desassossego. E as pessoas, elas não entendem. Pastor, isso acontece dentro da igreja? Sim, também dentro da igreja. Porque as pessoas, elas não entendem que elas precisam, que a proposta do evangelho sempre foi relacionamento. A proposta do evangelho sempre foi comunhão. É muito mais do que salvação, é relacionamento. Jesus salvou e Ele disse para os seus discípulos, Ele não disse depois que salvou os discípulos, disse, olha, fiquem aí e lá depois a gente se encontra depois que vocês morrerem. Não foi isso que Jesus falou. Ele disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Diga comigo, relacionamento.
É isso que Jesus busca, aleluia, em mim e em você, aleluia. Não é o lugar onde a gente vem para Deus resolver o nosso problema. Não é o lugar onde a gente vem e o pastor, ora aí pastor, faz aquela oração do receba, bota a mão aqui na minha cabeça. Funciona um dia, funciona outro dia, mas não brinca com Deus, meu irmão, porque quando Deus começar a perceber que você está fazendo disso um vício, Deus trava tudo, porque Deus está dizendo assim: eu quero que você se aproxime, porque eu quero me relacionar contigo. É por isso que muitas coisas funcionam com a gente até um certo tempo dentro da igreja. Alguns atos proféticos, algumas coisas, rapaz, eu fiz e Deus foi lá, eu fiz, e chega uma hora que parece que trava. Você diz: rapaz, Deus não está mais funcionando isso. O que é que está acontecendo? É porque a linguagem mudou. Você chegou aqui, você falava com Deus, dadá, didi, papá, mamã, papá. Deus dizia assim: muda a linguagem, meu filho. Agora venha para a profundidade, venha para a maturidade. O que é que está acontecendo? Fale aí. Quem está me entendendo aqui? Diga o que você está sentindo. Aleluia. Eu vou começar agora a conversar com você em uma linguagem um pouco maior, em uma linguagem superior. Quem está me entendendo aqui? E para isso precisa, aleluia, ter relacionamento, tempo com Deus, tempo de oração, tempo de meditação, tempo de investimento. Meu Deus. Diga comigo: para ser genuína. Me ajude a pregar, diga: para ser genuína, a mudança precisa ser duradoura. Quando Deus faz, irmão. E ponto. Quem me entende aqui? Tem que ser duradoura. Que jamais nos contentemos com a reforma parcial de vida, sem uma inteira conversão a Deus e sem a mortificação do corpo inteiro do pecado. Sabe? Não se acomode com isso, mas tenha certeza de que não somente você tenha se libertado do poder das trevas, como também de que você já está sob o controle do Espírito Santo. Irmãos, observe bem, o não pecar não te dá comunhão. Deixa eu te falar, o não pecar não te dá intimidade. Porque eu não bebo, eu não roubo, eu não minto mais. Beleza. Mas você precisa buscar Deus mesmo assim. Você precisa ter intimidade mesmo assim. Então, isso às vezes funciona por um certo tempo. Eu conheci um amigo, era um adolescente, que ele foi por ele começou a tentar se autorregular. Ele começou a tentar a mudar a vida dele com as próprias forças. Começou a ler um bocado de livros e tal. E todo mundo disse: rapaz, fulano de tal está buscando. E eu comecei a perceber que aquilo ali era um ato carnal. Era uma ação carnal. Deus não estava ali, porque ele fazia aquilo ali pela soberba, para querer mostrar que ele era melhor do que o outro. E Deus não está nesses negócios. Deus está na humildade. Amém, irmãos? No crescimento humilde. E chega uma hora que aquele rapaz, ele se desviou e nunca mais voltou para o evangelho. Por quê? Porque essa autorreforma, ela não funciona. Sem Deus não existe, irmãos, mudança duradoura. Sem Deus não existe salvação eterna. Aleluia. Deus está em busca dos verdadeiros adoradores, aqueles que querem ser morada dele. Quem quer ser morada de Deus? Entenda que todo verdadeiro cristão, ele é habitado pelo Espírito Santo. E onde vive o Espírito de Deus, nenhum demônio pode se estabelecer. Na vida cristã não existe vácuo, pois o próprio Deus entrou nessa vida. Não existe vácuo. Então se você precisa entender que não dá para ficar em cima do muro em relação a Deus. Não dá para ficar na beirada. Ezequiel, ele começa a visão
daquele rio de muitas águas na beirada, mas ele não termina a visão na beirada. Ele termina a visão, aleluia, sendo engolido pelas águas. Aleluia, aleluia, aleluia. Olha para o irmão e diga assim: não fique na beirada, meu irmão. Deus não te chamou para ficar na beirada. Deus não te chamou para ficar contemplando as maravilhas dele, para ficar dizendo assim: ó, como é maravilhoso, ó, como Deus é grande. Não, Ele está te chamando para você se aproximar. Ele está te chamando para você se relacionar com Ele. Ela maia sério. Ah, meu Deus, não existe vácuo, diga comigo, não existe vácuo na vida cristã, mas algumas pessoas têm um falso senso de arrependimento, um arrependimento da carne. Eu vou te falar aqui, o que mais existe em nosso tempo é falso arrependimento. A igreja está cheia, falsos arrependidos. Não passaram pelo arrependimento, não se arrependeram de verdade. Na verdade, ele está nesse relacionamento porque é conveniente. Mas quando a coisa começar a apertar, irmãos, a semente que foi lançada entre espinhos. Entenda, aquele terreno espinhoso, a palavra, ela cresceu, mas não deu fruto. Ficou lá, cresceu, estava lá a planta da palavra de Deus. Mas você olha, não deu fruto, não se desenvolveu, não chegou à plenitude, não chegou à sua função, que é dar fruto. Toda árvore frutífera, a função dela é dar fruto, não é ser uma árvore grande, não é ser uma árvore frondosa. Ela foi planejada, ela foi programada para dar fruto. Então nós vemos pessoas assim às vezes, porque aquele arrependimento foi um arrependimento da carne, e a gente precisa ter cuidado com esse negócio. Jesus disse: vocês se arrependeram da carne, seus judeus. Vocês precisam se arrepender de verdade, porque se vocês não se arrependerem, o estado de vocês vai se tornar pior. A coisa vai piorar e muito. Então nós entenda aqui, é quanto a isso que Jesus estava alertando os fariseus. E como se ele estivesse dizendo: vocês se dedicam a alcançar santidade e retidão, mas acham que podem ser retos por conta própria. Tem gente que acha que não precisa orar não. Precisa não, que nada. Deus é na minha vida, eu não precisa não. Que toda hora está lendo essa Bíblia, não preciso não, eu me garanto. Eu sou crente, eu me converti. E o que sabe que é que acontece? Que às vezes você começa a ver sinais de regressão nessa pessoa. Já não ora mais como orava antes, já não vem para a igreja mais como vinha antes. Começa a fazer coisas que não fazia antes, que já tinha deixado de fazer. E a mente vai cauterizando. Sabe? Vai cauterizando. Então nós, é você se reavaliar hoje aqui. Dizer assim: meu Deus, como é que está a minha vida hoje? Sabe por quê? Nós devemos ser muito cuidadosos quanto ao tipo de arrependimento que manifestamos. Ele não pode ser um mero arrependimento da carne, deve vir do coração. Porém, ele virá do coração somente se o Espírito Santo de Deus tiver feito morada ali. Deus, irmão, não trabalha em casa vazia. Não existe filhos vazios. Não, diga comigo, não existem filhos vazios. A chamada de Deus é para que você seja cheio do Espírito Santo. A chamada de Deus é para que você se encha do Espírito. Sede cheios do Espírito.
Não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas sede cheios do Espírito. Esta é a chamada de Deus para nós. É isto que Deus, aleluia, espera de nós. E toda a dinâmica de Deus trabalha para isso. É por isso que às vezes na nossa vida algumas coisas vão tramando, porque Deus está te chamando para este tempo. Deus está dizendo assim, está na hora de crescer. Imagine, meus queridos, entenda aqui, o nanismo é considerado uma doença. Quem entendeu aqui? Diga comigo, o nanismo é considerado uma doença. Não sei se é doença ou alguma coisa assim. Mas o nanismo não é considerado algo normal. Não é. Porque todo pai, por mais lindo que seja o seu bebê, por mais fofo, por mais guti-guti, oh meu Deus, mas todo pai espera que daqui a um tempo ele cresça. Ele quer carregar o menino por um tempo só. Imagine 10 anos você carregando seu filho, 15 anos você carregando. Bora meu menino, oh meu Deus. Ninguém espera isso não. Ninguém quer isso não, irmão. E por que Deus queria? Por que você acha que Deus quer? Te carregar no colo, como a música diz. Carregar no teu colo, né? O pior de tudo é que Deus até pode carregar em um tempo em que você está frágil, fraco. O problema é que a gente não pode dormir ali, né? E tem gente que está dormindo. Está na hora de levantar, irmão. Está na hora de despertar. Porque Deus quer que você manifeste a glória dele aqui nesta terra. Deus quer que as pessoas olhem para você e não te vejam um coitadinho, mas um vitorioso. Alguém, aleluia, que rompeu. Alguém que avançou. Alguém que apesar dos problemas, alguém que apesar das tribulações, alguém que apesar das lutas, continua de pé, avançando. Porque, aleluia, você se tornou casa de Deus, templo do Senhor, habitação do Altíssimo. E nada vai poder te deter. Nada poderá, aleluia, te deter, porque você entendeu quem você é. Você não é aquele que quer apenas aleluia, um flerte com o Espírito Santo. Você não é aquele apenas que veio à igreja. Todo mundo é atraído a Cristo por um problema. Mas quando ele se converte, ele não permanece por causa daquele, ele permanece porque ele se encontrou com o amor da vida dele. Ele diz assim, eu não consigo viver. Ele resolveu esse problema, mas eu estou apaixonado por ele, eu não consigo mais viver sem ele. Eu sei que eu estou, mas sim, eu já resolvi que se quiser ir embora, não, eu vou ficar. Foi Bartimeu. Jesus disse assim, pode ir. Bartimeu disse, para onde? Não, eu vou com o Senhor. Quem está me entendendo aqui? Eu vou ficar, aleluia. Porque a partir de agora eu quero ter um relacionamento contigo. Fique de pé nessa manhã. Deus está te chamando para que você seja cheio, meu irmão. Vamos sair dessa mediocridade, dessa oscilação, dessa aproximação carnal às vezes. Eu sei que o testemunho que eu contei dessa mulher aqui foi um dos testemunhos que marcou meu ministério, a minha vida. Porque não tem como, se você deixar a palavra de Deus entrar em você, habitar em você, irmãos, todo mal vai ser dissipado na sua vida. O problema é que a gente quer usar a palavra de Deus apenas como remédio e não como alimento. O problema é esse. Você quer usar a palavra como remédio, mas não quer usar como alimento. Remédio a gente usa uma vez e
Não pode nem usar o tempo todo perto. Pode suspender aí, já está bom. Deus não te chamou para usar a palavra dele como remédio. Ele te chamou para usar como alimento. E o alimento vai provocar em você saúde. Quem está me entendendo aqui? Vai produzir saúde. A Bíblia diz que saúde para os nossos ossos é a palavra de Deus, né? Saúde para os nossos ossos. Então, que você hoje, nesta manhã, abrace esse chamado verdadeiro de Deus. Não deixe que seu estado, não deixe que ao longo do tempo, ao invés de você se aproximar, você está se afastando. E tudo começa a partir do arrependimento, do desejo de ser casa, do desejo de se tornar morada de Deus. E eu encerro com o endemoniado dali de Gadara. Aquele homem era uma possessão de Satanás. Castas moravam dentro dele. Mas quando ele viu Jesus, ele se aproximou e se ajoelhou. E pelo texto não foram os demônios, foi o homem que tomou, aleluia, quem entende de possessão sabe disso, o homem que ele tomou de novo a consciência e ele se lança e adora Jesus. Jesus não aguenta aquilo. Jesus disse: eu vim por você. Eu vim atrás de um adorador. Atravessou, irmão, o mar da Galileia por causa de um adorador. E os demônios nem negociaram assim. Já sair a gente já sabe que vai. Agora manda a gente ir. Por quê, irmãos? Não tem como o demônio ser habitação no coração de um adorador. Quando a presença de Deus chega, ela chega para ficar. Quem está me entendendo aqui? Ela chega para ficar. Aleluia. E jamais Satanás encontrará aquela casa vazia. Aleluia. Jamais Satanás encontrará aquele coração vazio. Mas ele estará cheio da palavra de Deus.